Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso CGESP. Como é de praxe, vamos relembrar as atividades que nós temos durante a semana. Então, essas duas reuniões de domingo, essas às 10 horas e uma às 19 horas. Temos também uma atividade na segunda-feira, que é virtual, que é o estudo do Evangelho por Emmanuel. São os comentários de Emmanuel, passagens do Evangelho, que é feito pelo Google Meet. Se alguém se interessar, pode nos procurar na saída. Temos atividades nas quartas-feiras aqui, presencialmente, das 14 às 17, que é o Diálogo Fraterno, o passe, para aqueles que desejarem, das 14 às 17. E temos também, à noite, às 20 horas, um grupo de jovens que, no momento agora, a gente deu uma pausa nesse mês de julho, mas retornaremos esse grupo de jovens que também é feito virtualmente. Gostaríamos de lembrar das atividades que nós teremos no dia 14 de agosto, que é a nossa sopa. Normalmente nós fazemos essa sopa no Gresga, com a presença do pessoal, mas ainda por conta da pandemia estaremos fazendo de forma diferente. As pessoas podem adquirir os tickets aqui na casa e somente para retirada lá no Gresga, tá? No dia 14 de agosto. Aqueles que quiserem contribuir com alguns ingredientes podem dar uma verificada na lista lá na frente também, para contribuir também com os ingredientes. Para iniciarmos as nossas atividades, eu convido a nossa amiga Ana Paula para que faça a leitura inicial. Bom dia. A mensagem de hoje é do livro Assim Vencerás, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No serviço da oração. Lembra-te da expressão de Jesus na prece dominical Pai Nosso? A bondade divina ignora a exclusividade. Não te dirijas ao Senhor pensando tão somente na dor que porventura te fira. Deus, que é a providência de tua alma dilacerada, é igualmente a providência dos que te ferem. Ele é nosso Criador, mas também é o Criador dos que não observam o mundo por nossos olhos e que não consideram a vida segundo a nossa cabeça. Ele que criou a águia que voa, criou o verme que se arrasta. Ninguém te proíbe o ato de pedir algo ao Senhor. Recorda que o problema ou a provação não te pertencem unicamente. A aflição que te vergasta, em muitos casos, é muito maior naquele que te acompanha. Tuas dificuldades são respeitáveis, contudo, outros tão torturados por dificuldades maiores que as tuas. Sim, o Todo-Poderoso é todo amor e todo sabedoria. Ele é o Supremo Senhor de todos os mundos, de todas as almas, de todas as vidas e de todas as coisas. Roga o que desejas, mas antes, não nos esqueçamos de suplicar ao nosso Pai visão e discernimento, a fim de sabermos se o nosso pedido está certo e justo, de conformidade com as suas leis. Gostaríamos de lembrar apenas que, ao final da explanação da Vanilce, logo mais nós teremos o passe que ainda está sendo coletivo por conta da pandemia, e aqueles que desejarem, nós normalmente, após o passe, nós tínhamos a entrega da água fluidificada. Aqueles que desejarem podem trazer uma garrafa de água, manter junto ao seu corpo, ou deixar aqui à frente a garrafa de água para que a estado receba aí as vibrações do alto aí para que possamos consumir aí durante o dia e durante a semana. Então, embalados pela mensagem que a Ana Paula nos trouxe, vamos elevar nosso pensamento a Deus,
agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouco da mensagem de luz do Evangelho nesta manhã fria de domingo. Agradecemos por esta bênção, pelo amparo dos amigos de luz, que a todos os instantes nos auxiliam, pedindo que abençoe-nos nessa semana que se inicia, abençoa a Vanilce em sua explanação, ilumina todos nós, aqueles companheiros também que não puderam comparecer no dia de hoje pelos mais diversos motivos, nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja. Olá, sejam todos bem-vindos. No dia de hoje, então, vamos refletir um pouquinho a respeito de um tema do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em específico, os itens de 1 a 4, tendo como tema central Pedi e obtereis, em especial o subtítulo Condições da prece e qualidades da prece. Para dar início, então, nós podemos refletir um pouquinho em relação ao que é a prece. Buscando, então, algumas obras para poder trazer essa reflexão e fazermos juntos aqui, encontramos em trechos da obra Prece, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, que a prece, ela é uma invocação, e em certos casos uma invocação pela qual se chama este ou aquele espírito. Quando a prece é dirigida a Deus, Ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 659, Allan Kardec, decodificador da doutrina espírita, questiona os espíritos esclarecedores a respeito do caráter geral da prece. E a resposta recebida foi a afirmação de que a prece é um ato de adoração. Então, orar a Deus é pensar nele. Orar a Deus é aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Orar é falar. Orar a Deus é falar com Deus. E por meio da oração, nós podemos então louvar, pedir e agradecer. Raul Teixeira, que é um palestrante espírita muito conhecido, ele enfatiza que é muito importante, que é muito significativo e que é indispensável para todos nós orarmos, falarmos com Deus. Mas ainda temos muitas pessoas que desconhecem essa condição da oração, que desconhecem essa condição de poder conversar com o Criador, de levar até Ele os seus sentimentos. Essas pessoas ainda desconhecem então o relacionamento com o Criador, pensam estar muito distante de Deus e dizem não saber como se chegar a Ele ou como se dirigir a Deus. Eu trouxe o exemplo para vocês aqui que durante o estudo eu escrevi, reescrevi, busquei e precisava-se então organizar a linha de pensamento para poder fazer essa reflexão com vocês e falou muito alto um trechinho do livro Nosso Lar. Se alguém ainda não conhece, eu indico que façam a leitura dessa obra. Também existe o filme já, Nosso Lar, e fala muito do espírito André Luiz. Eu não vou fazer aqui, contar a história dele, mas por conta de algumas situações da vida dele, vivida aqui na Terra, ele desencarnou e se encontrou num lugar assim não muito agradável. E ele ficou sofrendo durante muito tempo.
E um trechinho do livro fala muito a respeito da oração, da qualidade da oração. E ele começa a sofrer e ele vai durante muito tempo conversando e reconhecendo o porquê que ele se encontra ali, o porquê ele sofre, porque antes ele não tinha essa noção. E no trechinho que eu vou ler para vocês na íntegra, porque ele é maravilhoso, ele fala assim: ele foi acusado de suicídio por não ter cuidado da sua carne, da sua roupagem física, enquanto esteve aqui na Terra. E ele diz: por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio com os meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando o coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito assemelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que pareciam agrestes, em torno de humildes filetes de água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis, a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões que existiam no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do meu amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Então, em toda aquela amargurosa emergência, quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus?
embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando encolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quem desejar então conhecer a sua obra maravilhosa, temos aqui em nossa casa para fazer um empréstimo, né? Também à venda na nossa livraria. E seguindo adiante então com essa maravilhosa reflexão a que chegou esse Espírito, nós ainda temos muitas pessoas que não conseguem compreender a Deus e ter esse relacionamento tão íntimo, tão gostoso, tão simples. E algumas pessoas ainda buscam intermediários aqui na Terra para que levem até Deus as suas dores, os seus pedidos ou até mesmo os seus agradecimentos. Temos o exemplo de uma pessoa conhecida há algum tempo que se encontrava em tamanha dor, acometida de uma doença terrível, e ela dizia: você que conhece Deus, você que reza, você que faz oração, você que fala bonito, você que faz preces, por favor me ajude. Eu gostaria tanto de falar com esse Jesus, de conversar com esse Jesus, e é tão fácil, é tão simples chegar-se até Ele. E essa pessoa dizia: me ajude, por favor, como posso fazer? Como chego até Ele? Eu dizia: apenas chamá-lo, né? É apenas pedir por Ele. E foi muito lindo que essa pessoa disse que ia pedir e pediu. E se sentiu assim maravilhada de pedir e poder conversar com Jesus, pedir ajuda a Ele. Porque essa pessoa pensava não saber conversar com Ele, não ser digna, né, de pedir sua presença. Então, muito lindo nós percebermos as pessoas conseguindo chegar até Deus, conseguindo entender que temos um Criador, que temos um Pai sublime, que temos um Pai que não nos desampara, que nos dá oportunidades infinitas de nos chegarmos até esse amor dele. No Livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec questiona novamente os espíritos esclarecedores, questionando ele, perguntando a ele se a prece agrada a Deus. E a resposta foi afirmativa. A prece é sempre agradável a Deus, quando ela é ditada pelo coração. Assim, é preferível a prece vinda do coração que a prece lida. Claro que muitos colocam essa prece do coração escrita, e muitas vezes a lemos também com o coração. Mas, por mais bela que seja uma prece lida, se for realizada apenas com os lábios do que com o sentimento, com o coração, ela não vai ter a eficácia verdadeira e com pureza. Agrada a Deus a prece quando ela é dita com fé, com fervor e com sinceridade de coração. Não creiamos que toque a Deus a prece do homem fútil, do homem orgulhoso e egoísta, a menos
que, como aconteceu na situação do espírito André Luiz, signifique da sua parte um ato de sinceridade, de arrependimento. E também de verdadeira humildade. Nos perguntemos agora, nós sabemos orar? Como fazemos as nossas preces? Sabemos o que pedimos, o que falamos a Deus, nosso Criador, que nos ama infinitamente e nos atende em nossas necessidades? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós recebemos algumas orientações que se encontram no livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, onde diz: quando fores orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nos templos, nas sinagogas, nas igrejas, para apenas serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Aqui nós temos um exemplo de uma amiga de uma outra denominação religiosa, onde ela contava a experiência que ela tinha quando fazia orações com as amigas, né? E um dia o sobrinho dela chegou e perguntou: tia, você também tem medo? Ela: medo do quê? Ah, você também tem medo, porque você é aquelas mulheres que rezam, né? Vocês têm medo, porque quando termina a oração, vocês dizem: Senhor, livrai-nos do mal, amém. E foi incrível, porque nesse momento ela não tinha se percebido. Malamém? Quem é esse Malamém, tia? Ah, querido, é que a tia é descendente, né, de uma etnia e nós trabalhamos o som do L. E como as orações são repetidas, cada vez que fazia essas orações repetidas, no final ajuntavam-se as palavras, né? Livrai-nos do mal, amém. E o menininho, durante muito tempo, ele entendeu: livrai-nos do mal, amém. E foi incrível que ali, ela conversando a respeito da oração, ela disse: olha como nós precisamos pensar nas palavras, né, que nós proferimos, nas palavras que nós estamos emitindo. Porque às vezes a pessoa que está ali a ouvir a repetição não compreende, não pergunta, não busca um esclarecimento. Então foi até um pouquinho assim engraçado, no sentido que ela não tinha se percebido dessa situação. Jesus, ele nos fala ainda que quando nós precisarmos orar, que nos recolhamos no nosso interior, que fechemos as portas dos nossos pensamentos, assim, que rondam a nossa mente diretamente, faz um turbilhão de situações, né? E oremos ao Pai em secreto. O Pai que nos vê em secreto, Ele sabe o que se passa com cada um de nós. E em secreto, Ele também nos ouve. E quando oremos, não falemos muito, como aqueles que cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Claro que nós não vamos julgar as pessoas que muitas vezes querem contar. Eu sou uma pessoa que trabalha com crianças, então eu repito muitas vezes a mesma orientação, né? A mesma ordem, eu preciso repetir 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Então eu sou uma pessoa que repito muitas vezes algumas palavras ou algumas ações, né? Mas há pessoas que pensam assim que Deus vai ouvir se falar muito, que Deus vai ouvir se falar muito alto. Ele não precisa, Ele já sabe o que vai no nosso coração, Ele já sabe o que vai no nosso pensamento. Então não queiramos, portanto, nos parecer com eles, com essas pessoas que precisam desses recursos. Porque o nosso Pai sabe o que nos é necessário antes mesmo que peçamos. Mas precisamos conversar com Ele, confirmar com Ele aquilo que precisamos. E Ele vai analisar se realmente precisamos daquilo que pedimos ou que achamos necessário.
Muitas vezes, muitos de nós pensamos que quando oramos, ou quando orarmos, vamos ficar livres das situações que precisamos vivenciar. Deus, Ele nos ama muito e nos entende, mas há circunstâncias que não podemos mudar, mas as dores serão atenuadas. Então aí nós precisamos entender que os nossos pensamentos, eles têm vibrações. Se estamos vibrando na frequência de amor, de atenção, de preocupação necessária, isso vai ser positivo. Muitas vezes, no momento de fazer oração, acabamos nos perdendo em nossos pensamentos e divagando, chegando a outros lugares. Então esse momento de oração é um momento de pensarmos então em conversar realmente, assim como se nós tivéssemos que dar uma ordem clara a alguém ou uma explicação clara a alguém. É assim que a nossa conversa deva ser com o nosso Criador. Jesus, Ele sempre orava. E nós oramos antes de tomarmos alguma atitude? Nós reconhecemos a nossa situação? André Luiz só teve a situação dele modificada quando realmente ele reconheceu o que acontecia com ele e o que ele precisava. Quando formos orar, então, tivermos alguma coisa contra alguém, perdoemos, então, para que o nosso Pai que está nos céus também perdoe os nossos pecados. Está no livro de Marcos, no capítulo 11, de 25 a 26. E Jesus nos orienta a orar o Pai Nosso. Então, muitas vezes, quando oramos o Pai Nosso e pedimos que Deus perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados daqueles que nos ofendem, será que realmente estamos fazendo isso? Falamos do coração ou falamos apenas da boca para fora? Apenas repetimos palavras? Que tenhamos, então, esse discernimento. Os nossos pensamentos, eles precisam ser disciplinados. Pois como vamos pedir alguma coisa a Deus se nós não sabemos o que queremos, se não sabemos o que precisamos? Jesus diz assim, que quando nós estivermos nele, com ele, nós receberemos tudo o que precisamos. Precisamos então entender e sentir que temos a providência divina sempre a nos amparar. Aí nós temos o exemplo da parábola dos dois homens, que se encontra também nesse livro de Marcos, onde fala que dois homens oravam, né? Um em pé, agradecendo a Deus, que não era como o outro ali, ou como os bandidos, os assaltantes, os ladrões, que ele jejuava, que ele colaborava com a igreja, que ele fazia parte dele, que ele era muito certo. O outro batia no peito e falava: ah, Deus, como eu erro, como eu faço ainda coisas que não gostaria de fazer, né? E não tinha ainda coragem nem de levantar os olhos e olhar para o céu, porque ele dizia que não era digno de falar com Deus, de tão maravilhosa que é a providência divina. Qual desses dois estava mais correto, né? A obra ainda diz que o segundo voltou para casa justificado e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Isso está escrito no livro de Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 9 a 14. Então as condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orarmos, diz ele, não nos coloquemos em evidência, mas oremos em secreto. Não finjamos orar demasiado, porque não será pelas nossas muitas palavras que seremos atendidos, mas pela sinceridade dessas palavras. Antes de orar, se tivermos qualquer coisa, então, contra alguém, perdoemos, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Caridade é isso também. Orai, então, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai primeiro os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes com os outros, procurai o que existe de mal dentro de cada um de vós.
Para finalizar, gostaria de dividir com vocês uma mensagem maravilhosa. Muito tempo atrás, quando iniciamos a caminhada com a doutrina espírita, ouvimos então uma mensagem do Momento Espírita que mencionava a situação de um homem já velho, uma oração com muita simplicidade. E ela dizia assim: todo dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia o sacristão perguntou a ele o que fazia ali, pois havia objetos de muito grande valor na igreja. E o velho respondeu: venho rezar. E o sacristão disse-lhe a ele: mas é estranho que você consiga rezar tão depressa. E o velho retrucou: bem, eu não sei rezar aquelas orações compridas, cheias de palavras bonitas, eu nem sei falar direito, né? Mas todo dia, ao meio-dia, eu venho aqui na igreja e digo a Jesus: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. Num minuto eu já estou de saída. É bem rapidinho, é tudo muito simples. É apenas uma oraçãozinha, mas eu tenho certeza que ele me ouve. Certo dia então, o Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. E lá na enfermaria ele passou a exercer uma grande influência sobre todos que ali se encontravam. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres e muitas risadas passaram a ser ouvidas naquele local. Então, a irmã perguntou ao Zé por que o Zé era tão alegre, porque os outros diziam, que o Zé estava sempre tão alegre. E o Zé respondeu: é verdade, irmã, eu estou sempre tão alegre por causa da visita que recebo. Todos os dias, essa visita faz-me muito feliz. A irmã ficou espantada, né? Ela já tinha notado que ali no pé da cama tinha uma cadeira que estava sempre vazia. O Zé, ele era um solitário, um sem ninguém. E ela perguntou: quem te visita, Zé? A que horas te visita? Zé respondeu: todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da minha cama. E quando olho para ele, ele sorri e me diz: oi, Zé, eu sou Jesus e vim te visitar. A história é bem simples, o autor é desconhecido, no entanto, ela faz com que a gente reflita a respeito do profundo ensino que ela contém. Ela fala da fé, ela fala da simplicidade, ela fala da dedicação e da perseverança. Quem de nós dispõe, assim como Zé, de todos os dias alguns minutinhos para falar com Deus, para falar com Jesus? Muitos de nós ainda confundimos a oração com um amontoado de palavras que vão saindo da boca, sem sentimento, sem humildade. A oração nos alivia a alma, a oração é um remédio que nos cura, é o fio que nos liga ao Criador eterno, é a comunicação com a infinita bondade de Deus. E essa comunicação, ela é maravilhosa. Então, que consigamos compreender aqui dentro do nosso íntimo que nosso Pai nos ama infinitamente e nos ouve sempre em todas as circunstâncias de nossas vidas. Nós somos a causa das nossas dificuldades, mas Deus está à nossa espera, estendendo a mão, o seu amor, o seu carinho, para diminuir essas dores, que nós precisamos ainda passar por elas, ainda nos é necessária. Que possamos então ouvir o que Ele quer falar conosco. Muito obrigada, que Deus sempre nos abençoe. Que assim seja. Querido e amado Criador, agradecemos, Senhor, por Tua presença sempre conosco. Rogamos a Ti que possamos ter os nossos pensamentos sempre vibrando no amor, na gratidão, na busca, Senhor, de sermos melhores a cada dia. Que possamos, Senhor, ser merecedores da Tua bondade e que possamos espalhar essa bondade, essa gratidão, esse grande amor
por todos os lugares onde formos, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é Pai de todos. E sendo Pai de todos, Senhor, é Pai daqueles que muitas vezes sentimos que nos ferem e que precisam ainda mais do Teu amor. Que possamos, Senhor, rogar por esses nossos irmãos que também Te conheçam, que também Te busquem, que também Te encontrem. Assim como hoje nós estamos conseguindo Te encontrar, nós estamos conseguindo ter um contato maior contigo. Muito obrigada, Senhor, que esta mensagem, que esta reflexão nos acompanhe, faça parte do nosso dia a dia e possa servir para abençoar a nossa semana, esse nosso dia de hoje, que possa aquecer o nosso coração, aquecer as nossas atitudes, que possamos, Senhor, estar sempre vibrando no bem, vibrando no amor. Muito obrigada. Seja sempre conosco, Senhor. Que assim seja.